Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar sequência às nossas videoaulas sobre sistema de gestão ambiental, trabalhando com a norma ISO 14001/2015. E hoje a gente vai falar sobre o item 8, que trata sobre operação. Logo no início desse item, lá no item 8.1, a norma ela traz algumas diretrizes bem claras em relação à questão do planejamento e controle operacional, onde ela diz que a organização deve implementar as ações determinadas em 6.1, que é o item que nós abordamos a questão de riscos e oportunidades, o item que a gente já trabalhou, a gente fez nesse item a matriz SWOT, onde a gente identificou dentro da organização quais eram os pontos fracos, pontos fortes, as ameaças e as oportunidades que essa organização tem. E também o item 6.2, que vai tratar sobre os objetivos e metas ambientais e como fazer para alcançar esses objetivos e metas. E para que a organização consiga implementar essas ações, ela deve observar também o estabelecimento de critérios, para os processos. Essa é uma questão importante. E também deve observar a implementação de controles dos processos de acordo com os critérios e para prevenir desvios em relação à política ambiental, ou seja, prevenir as não conformidades ou desvios em relação à questão da política ambiental, que é o compromisso que essa empresa tem em relação à implantação de um sistema de gestão para com suas partes interessadas, os objetivos ambientais e as obrigações legais ou obrigações de conformidade, que é onde a gente pode falar aí também dos requisitos legais e de outros requisitos aplicáveis. Importante a gente ter uma atenção, porque a norma ela deixa muito claro que a organização ela deve também assegurar que os processos terceirizados eles sejam controlados. Então, a gente não pode esquecer de olhar para o nosso processo terceirizado. Então, eu preciso entender o meu contexto interno, mas eu também preciso entender não posso esquecer, dos meus processos que são terceirizados. Fato importante para isso foi a elaboração do fluxograma de processo, aonde a gente consegue enxergar de forma mais macro, como é o processo dentro daquela organização. Então, o que ela tem de entrada, o que ela tem de saída, o que acontece dentro daquela determinada organização. Lembrando que eu preciso olhar isso de forma macro, como um todo, mas para quem está fazendo o trabalho de um setor específico da organização, porque está trabalhando com uma empresa maior, vai observar aí esse processo dentro desse setor. Mas lembrando que para a implantação da norma, de forma geral, eu preciso olhar o contexto da empresa como um todo. Uma outra questão que também é importante, é a gente verificar como é que a gente vai estabelecer esse controle operacional, Porque quando a gente fala em relação à questão de controle, a gente pode utilizar uma hierarquia para a gente poder definir, qual o melhor tipo de controle a ser observado. Então, eu posso eliminar, posso usar a eliminação, por exemplo, terceirizar um determinado processo ou uma determinada atividade, ou mesmo trocar uma tecnologia, Por exemplo, posso ter uma caldeira a óleo e vou trocar para uma caldeira de leite fluidizado que tem uma tecnologia que me permite usar um combustível menos agressivo. Não foi possível eliminar, porque às vezes a gente sabe que nem em todas as situações isso será possível. Eu posso tentar substituir também, Por exemplo, substituir uma matéria-prima por algo que seja menos agressivo. Isso vai impactar de forma positiva na cadeia do meu processo, Desde o produto final até aquele resíduo que de repente pode ser reaproveitado. E também podemos usar dentro da nossa hierarquia de controle a administração, administrar, Tem situações onde eu vou precisar administrar. Por exemplo, tem empresas que têm a sua frota, que pode ser própria ou pode ser terceirizada, e uma forma da gente conseguir controlar determinados aspectos é através da inspeção.
por exemplo, do controle de fumaça preta, onde eu posso medir, né, esse índice. Então é uma questão importante, é uma forma de eu administrar. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma outra questão que a norma traz para a gente, que é controlar mudanças não planejadas, né? E aí eu coloquei essa foto aqui de um tanque de combustível, por quê? Vamos imaginar que de repente, só para a gente ter um exemplo, né? Vamos imaginar que de repente eu tinha lá na minha empresa um local e alguns veículos, e esses veículos eles eram abastecidos por um caminhão que vinha externo para fazer esse abastecimento. Mas agora a empresa resolveu mudar. Agora esse abastecimento não vai ser mais externo. Eles vão instalar um tanque de combustível, vão designar alguém para operar essa bomba e a gente vai ter então um tanque de combustível que vai ser abastecido com uma periodicidade X por essa empresa, e a nossa frota vai ser abastecida por uma empresa terceirizada, né, por exemplo, e a nossa frota vai ser abastecida internamente agora. Dentro da empresa vão ter um funcionário nosso que vai trabalhar essa questão. Então eu preciso pensar, né? Eu tenho que ter todo o planejamento para a instalação do tanque, tem que ter a questão do dique de contenção, eu tenho que observar a pessoa que vai fazer esse abastecimento, né? Eu tenho que verificar as legislações que regem, né? Nós temos NBRs aí que regem, né, essa questão do abastecimento. Então eu preciso também controlar mudanças. Por isso que é importante que essas mudanças elas sejam planejadas. Mas pode acontecer da gente também ter mudanças não planejadas. E essas mudanças não planejadas, eu preciso obrigatoriamente estabelecer um controle, né? Às vezes pode ter situações que sejam necessárias uma mudança mais abrupta, mas eu preciso, mesmo que essa mudança não foi planejada, mas ela vai acontecer, ela tem que entrar no meu radar, ali no radar de quem está implantando a norma, ela tem que entrar nesse radar para a gente poder verificar as ações que serão necessárias para causar o mínimo de impacto possível em relação a essa situação. Isso tem que ser controlado, né? Essa é uma questão importante que a gente precisa observar. Assegurar, né, que os processos eles sejam controlados de forma efetiva. Por exemplo, quando a gente fala nos resíduos, uma questão que a gente precisa controlar é o CADRE, né, o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, que é um instrumento que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final, licenciados ou autorizados aí pela CETESB. Então é um controle que eu preciso ter. A gente sabe que dependendo do tipo de organização, né, do tipo de empresa, os controles eles podem ser os mais variados, mais diversos possíveis. Então, quando a gente fala de controle, eu não consigo controlar aquilo que eu não conheço. Costumo falar isso, né? Que é uma questão importante. Por isso, conhecer o processo e conhecer a legislação é uma questão que a gente precisa estar observando. Mas o CADRE, por exemplo, é uma questão que vai ser comum aí à maioria das empresas. Uma outra questão também sobre a perspectiva do ciclo de vida, né? Lembrando que a gente viu que nessa norma ela não vai trazer de forma específica, né, a ACV, que é a análise do ciclo de vida, ela não traz ainda essa obrigatoriedade, mas como nós já falamos em sala de aula, nessa versão 2015 ela ainda não traz essa obrigatoriedade, mas foi como se fosse uma deixa, né? Olha, faça a sua perspectiva do ciclo de vida agora, porque é um preparatório para fazer a ACV, para essa exigência, né, que a gente acredita que deva vir numa versão posterior aí a 2015. Então, analisar também, né, a perspectiva do ciclo de vida. Por exemplo, na aquisição de produtos, estabelecer requisitos. Um exemplo, né, bem clássico aí é o certificado
FSC, né, que garante aí que, por exemplo, o papel que eu estou comprando, ele não é derivado aí de exploração ilegal de madeira, né, vem de um local certificado. Então isso é importante também nós estarmos observando, né? Isso, desde a aquisição dos meus produtos, eu preciso estabelecer requisitos. Por exemplo, que o meu papel seja que o meu papel seja certificado aí, né, pelo FSC. E aí, pessoal, uma outra questão que é importante a gente falar no item 8.2, né, é sobre preparação e resposta à emergência. Esse é um item bem importante da norma, né? A gente sabe que a gente nunca quer que um sinistro aconteça, mas se ele acontecer, se algum desses controles que nós falamos, ele falhar, como nós vamos responder a essa emergência? Nós temos que estar preparados. E isso requer um planejamento. A gente sabe que nós temos requisitos legais, né, que tratam em relação a essa questão. Nós temos, por exemplo, a Instrução Técnica 16 do Corpo de Bombeiros, que trata, né, sobre plano de emergência. A gente tem a NR23, né, que trata sobre prevenção e combate a incêndio. E a gente tem também a questão das emergências químicas. Então, dependendo do tipo de empresa, eu vou precisar traçar o meu plano para responder a uma eventual possível emergência, né? Essa é uma questão importante. E quando a gente fala sobre isso, o ponto-chave é o planejamento, né? Se não houver planejamento, e planejamento a gente entende, né, que vem de algo que antecede, né, vem do contexto prevencionista, para que a gente consiga, se houver uma emergência, responder de forma adequada, é importante que eu estabeleça alguns critérios, né? Um critério que é extremamente importante é o próprio plano de emergência, que é uma questão que as empresas devem ter. Porém, como é que eu vou acessar esse trabalhador, né, para que ele saiba como proceder em caso de emergência? Então, a empresa tem lá o seu plano de emergência macro, onde ela identificou lá quais são os seus pontos vulneráveis, onde ela identificou quais são os possíveis cenários que ela pode ter, de acordo com os riscos, né, que ela tem. E aí, uma das formas é nós criarmos um procedimento em caso de emergência, né? Então, como as pessoas devem agir caso haja alguma emergência dentro da empresa. Junto com esse material da videoaula, eu enviei para vocês também um arquivo que está intitulado Procedimento em Caso de Emergência. Ele está reproduzido aqui na tela, mas eu peço que vocês abram esse arquivo também, para que vocês consigam acompanhar aí, né? As empresas usam os mais diversos modelos. Nesse caso aqui é um folheto. E aí, nós estamos falando aqui sobre como agir em caso de emergência. Então, ele dá um detalhamento, né? Quem que deve comunicar, como que as pessoas devem se portar. Porque numa emergência, pessoal, aquilo que a gente mais deve preservar é a vida. E um outro cenário importante é que, dependendo do impacto, né, dessa emergência ambiental, desse acidente ambiental, dessa emergência, ela vai impactar tanto o ser humano quanto outros aspectos, né? Como, por exemplo, contaminação da água, do solo, do ar, né? Então, é importante a gente estar observando para tomar ações e mitigar esses impactos ambientais. Então, aqui tem um modelinho onde vai tratar procedimento em caso de emergência, como que as pessoas devem agir, como comunicar, né, esse acidente, a quem que deve ser comunicado. E aqui está o verso, né, onde eu tenho lá acidente em edifício, como proceder? Como deve ser a evacuação nesse local, né? É uma planta térrea? Não, é uma planta que tem mais de um pavimento, tem escadas, né? Então, como que nós devemos proceder? O que fazer, né, em caso de emergência?
E quais são os telefones úteis aí que podem ser acionados caso haja algum sinistro dentro da empresa. Então é algo simples, mas algo efetivo que pode nos auxiliar, né? A parte do que pode nos auxiliar para atender uma emergência dentro de uma empresa. Então é importante que tenha esse passo, né, das pessoas saberem como proceder, lembrando que isso vai partir de um plano de emergência macro. A gente não vai elaborar o plano de emergência aqui, a gente sabe que a gente tem diretriz para poder elaborar, mas eu gostaria, como a gente vai falar na atividade posterior, que vocês elaborassem um procedimento simples, mas bem claro e objetivo, de dentro do contexto da empresa de vocês, que vocês escolheram. Como que as pessoas devem agir em caso de emergência, né? O que fazer? Além dessa questão da comunicação, a gente também tem os equipamentos, né? Que são os mais diversos possíveis. A gente tem chuveiro de emergência, kit de emergência, quando eu falo em relação à questão das cargas perigosas, também não posso esquecer, né? Lembrando mais uma vez dos meus processos que estão terceirizados. Muitas empresas utilizam o transporte, né, terceirizado. Então há todo um checklist que tem que ser feito, porque se porventura, né, essa carga que está sendo transportada da sua empresa por uma empresa terceirizada, há um sinistro, né, isso pode gerar impacto dependendo do local. Pode ter contaminação de rios, contaminação do solo. A sua empresa ela é corresponsável por isso, né? É uma responsabilidade subsidiária, então isso é importante a gente estar observando. Então, o kit de emergência para cargas perigosas e outros equipamentos também, né? Como, por exemplo, as mantas de contenção, né? Cones, placas de sinalização, explosímetro, né? Porque a gente sabe que tem alguns locais, tanques, por exemplo, que podem ser necessário fazer aí a avaliação desse ambiente para verificar o índice de explosividade, para verificar níveis de oxigênio, né? Então essa é uma questão importante que a gente precisa estar observando, né? E aí, quando eu falo num plano de emergência, eu tô falando em realmente saber qual é a situação que eu posso ter, então trabalhando com uma ação prevencionista. Então aqui tem um exemplo, né, um esboço aí dentro de uma estação de tratamento de água, ponto crítico, sistema de floração da estação, da ETA. E aí nós temos aqui possível situação que a gente pode ter, né, o aspecto ambiental, qual que é o perigo que está envolvido ali. Vazamento de cloro gasoso com possibilidade de explosão e incêndio. Então, quem que está envolvido, né, nesse caso o supervisor e o bombeiro industrial, então quem que está envolvido, o que essas pessoas têm que fazer, também é uma outra questão importante, se houver, né, essa situação de vazamento de cloro, qual que é o ponto de encontro, qual que é a rota de acesso que essas pessoas devem seguir, quais são os equipamentos que estão disponíveis lá no local, quais são os equipamentos e ferramentas que serão utilizados, né, para isso, para esse socorro dessa emergência, como que será feito o isolamento da área e quais são os possíveis cenários aí, né, que a gente pode ter, cenários, principais riscos, rotas de evacuação, né, gases que podem estar envolvidos aí. Então é olhar para aquele aspecto ambiental e traçar um plano de emergência no sentido de como atender se aquela determinada situação acontecer, como mitigar esse impacto. Essa é uma questão importante que a gente precisa estar observando também, tá? Então, quando eu falo em relação a essa questão do plano de emergência, é importante ficar claro que a norma deixa isso muito claro, né? A organização ela deve estabelecer, implementar e manter o processo necessário para responder às potenciais situações de emergência, né, que forem identificadas aí. Então, responder a situações reais. E o plano de emergência é uma das formas, né, da gente conseguir desenvolver essa questão de forma adequada e conseguir responder a uma emergência.
É importante a gente ressaltar também, né, como nós falamos sobre o plano de emergência, dentro desse plano macro tem o estabelecimento da brigada de emergência, né, que é um item obrigatório, legal, aí tá dentro da instrução técnica 17. E a norma também traz, né, lá na 14.001, ela traz que a organização também deve testar periodicamente, né, as ações de resposta planejadas, onde viável. Então, basicamente, a norma aqui, a nossa legislação, né, a legislação brasileira, ela está bem em consonância com o que pede aqui a norma, né, a 14.001. E ressalto também para vocês que ela diz de forma bem clara que deve ser mantida informação documentada. Então, eu tenho que ter um registro, né, em relação a essa questão. Ele deve ser mantido como uma informação documentada a minha resposta à emergência.